Cada manhã que desponta é uma nova oportunidade que Deus coloca em suas mãos. Um presente precioso, cheio de possibilidades que ainda não foram vividas. Mas a grande questão é: o que você fará com esses minutos que Deus acaba de te dar? Existe uma sabedoria que transcende o entendimento humano, que não vem de livros nem de experiências acumuladas, mas que desce diretamente do coração de Deus para o coração daqueles que buscam a sua presença logo ao amanhecer. Neste devocional de hoje, você vai descobrir como pequenos momentos de sabedoria pela manhã têm o poder de transformar completamente o rumo do seu dia, da sua semana e até mesmo da sua vida. Se você já sentiu que os dias passam e a sensação de propósito parece distante, que as decisões parecem pesadas demais para carregar sozinho, ou que a paz que tanto busca parece escapar entre os dedos, então esta mensagem foi preparada especialmente para você. Fique até o final, porque o que Deus tem a dizer ao seu coração hoje pode ser exatamente o que você precisava ouvir para se levantar com fé, com força e com a certeza de que não está sozinho nessa jornada. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Cada amanhecer carrega em si uma mensagem silenciosa de Deus. Eu te dei mais um dia, e junto com ele, toda a sabedoria de que você precisa para vivê-lo bem. Comece o dia com Deus. Não é apenas um hábito espiritual, é uma decisão que muda a trajetória de tudo o que está pela frente. Salomões, o homem mais sábio que já pisou sobre a terra, não chegou à sabedoria por acaso. Em 1 Reis capítulo 3, versículo 9, ele clamou a Deus dizendo: Dá ao teu servo um coração com discernimento para governar o teu povo e para distinguir o bem do mal. Deus ficou tão agradado com esse pedido que lhe concedeu não apenas sabedoria, mas tudo o mais que ele sequer havia pedido. Isso nos ensina que quando colocamos Deus em primeiro lugar e buscamos, acima de tudo, a sua orientação para o dia, Ele transborda as nossas necessidades de maneiras que superam qualquer expectativa. A oração da manhã não é um ritual vazio. É o momento em que você abre a sua mão e diz: Senhor, guia os meus passos hoje. E Deus, fiel como sempre foi, toma essa mão e não a larga. Que este devocional seja o ponto de partida da sua transformação a partir de hoje, não apenas nesta manhã, mas em cada manhã que Deus misericordiosamente te conceder. A sabedoria de Deus não chega a quem está apressado demais para ouvi-la. Em meio ao barulho do mundo moderno, onde as notificações disputam a sua atenção antes mesmo que seus pés toquem o chão, existe um convite gentil e poderoso. Pare, respire e coloque Deus em primeiro lugar. O profeta Isaías, em Isaías capítulo 50, versículo 4, registrou uma verdade preciosa. O Senhor Deus me deu língua de instruído, para que eu saiba dizer ao cansado uma palavra que o anime. Ele me desperta manhã após manhã, desperta-me o ouvido para ouvir como os que aprendem. Repare na beleza dessa passagem. Deus desperta o ouvido pela manhã. Ele acorda antes de você, já preparando a palavra, já alinhando as circunstâncias, já organizando o que você vai encontrar ao longo do dia. A oração do dia, feita nos primeiros minutos da manhã, é você respondendo a esse chamado gentil de Deus. É você dizendo: Senhor, meus ouvidos estão abertos. Pode falar. E quando você se posiciona assim, humilde e disponível diante dele, a sabedoria começa a fluir como água limpa sobre o chão ressecado, refrescando, restaurando e dando vida a cada detalhe da sua jornada. O rei Davi sabia muito bem o valor de buscar a Deus no início do dia. Em Salmos capítulo 5, versículo 3, ele declarou com convicção: De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Há algo profundamente poderoso nessa atitude de espera. Davi não apenas orava, ele ficava esperando. Ele entendia que a oração da manhã não é um monólogo onde despejamos uma lista de pedidos e saímos correndo. É um diálogo, é uma comunhão. É o filho que se senta à mesa do pai antes de qualquer outra coisa e pergunta: O que o Senhor tem para mim hoje?
Essa postura de dependência não é fraqueza. É a maior expressão de sabedoria que um ser humano pode demonstrar. Porque reconhecer que você precisa de Deus para atravessar o dia é admitir uma verdade que liberta. O devocional matinal nos ensina isso, que antes das reuniões, antes dos compromissos, antes de qualquer conversa com o mundo, a primeira conversa deve ser com Deus. Esse simples ajuste de prioridade tem o poder de reorganizar tudo o mais que vem depois. Existe uma história no livro de Daniel que ilustra de forma tocante o poder de guardar momentos de sabedoria e oração ao longo do dia. Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos conta que, mesmo diante de um decreto que proibia qualquer oração que não fosse dirigida ao rei, Daniel foi para casa, abriu as janelas em direção a Jerusalém e orou 3 vezes ao dia, como era seu costume. Ele não deixou a pressão do mundo apagar o seu hábito de buscar a Deus. E o resultado? Os leões não tocaram nele. A proteção de Deus foi visível, concreta e irrefutável. Quando você decide comece o dia com Deus e mantém esse compromisso independente do caos ao redor, você está construindo o mesmo tipo de fundamento que sustentou Daniel no meio da cova. A sabedoria que guia o seu dia não vem de estratégias humanas. Ela vem da intimidade que você cultiva com o Pai nas horas silenciosas da manhã. E assim como Daniel, você descobrirá que aquilo que o mundo usa para te destruir, Deus usa para te glorificar. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 até o 6, é um dos pilares mais sólidos para quem deseja que a sabedoria de Deus guie cada minuto do seu dia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa instrução é ao mesmo tempo simples e revolucionária. Confiar de todo o coração significa abrir mão do controle, e isso, para muitos de nós, é o maior desafio da vida de fé. Estamos tão acostumados a planejar, calcular e prever que entregar o dia inteiro nas mãos de Deus parece arriscado. Mas o devocional nos lembra que o risco verdadeiro está em caminhar sem Ele. Quando coloque Deus em primeiro lugar, se torna mais do que uma frase bonita e passa a ser uma prática diária. Você começa a perceber que as decisões ficam mais claras, os relacionamentos ficam mais leves e os problemas que pareciam montanhas começam a se revelar como oportunidades disfarçadas de aprendizado. A voz dele sussurra no silêncio da manhã. E aqueles que param para ouvir, nunca mais querem começar o dia de outra forma. A oração da manhã e o devocional diário não são luxos espirituais para quem tem tempo sobrando. São necessidades fundamentais para qualquer pessoa que deseja viver com propósito, sabedoria e paz. Jesus, o maior exemplo de vida que já caminhou entre nós, também praticava isso. Marcos, capítulo 1, versículo 35 registra: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da casa e foi para um lugar isolado, onde orou. Se o próprio Filho de Deus sentia a necessidade de buscar o Pai antes que o dia começasse, quanto mais nós, que somos tão dependentes da sua graça e orientação. A oração do dia, feita com sinceridade e fé, não é um pedido de socorro de último recurso, é a declaração antecipada de que você reconhece quem é a fonte de toda a sabedoria, força e direção. Cada manhã que você se prostra diante de Deus, antes de se prostrar diante das demandas do mundo, você está escolhendo viver de dentro para fora, movido pelo Espírito, guiado pela sabedoria dele, protegido pela sua mão poderosa. Que esta verdade faça morada no seu coração e se torne o ritmo da sua vida a partir de agora. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família,
que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Aqui estamos, mas Senhor, de joelhos diante da Tua Majestade nesta manhã, não porque temos tudo resolvido, mas exatamente porque reconhecemos que precisamos de Ti para cada detalhe do que está por vir hoje. A oração da manhã que elevamos agora não é o clamor de quem está desesperado, mas a voz de quem aprendeu que antes de dar qualquer passo, é preciso ouvir a Tua direção. Tu és a fonte de toda sabedoria, Senhor. E Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos lembra que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e sem censura. E é exatamente isso que fazemos agora. Pedimos com fé e com a certeza de que Tu ouves cada palavra que sai do coração dos Teus filhos. Que este momento de buscar a Tua face seja o alicerce sobre o qual todo o restante do nosso dia será construído. Que cada decisão tomada hoje esteja ancorada na Tua palavra, que cada palavra dita seja temperada pela Tua graça e que cada atitude reflita o caráter de Cristo, sendo formado dentro de nós. Ensina-nos, ó Pai, a valorizar esses minutos de sabedoria que Tu nos concedes pela manhã, porque sabemos que o dia que começa em Tua presença tem um sabor diferente, uma leveza diferente e uma direção que o mundo jamais conseguirá oferecer. Que coloque Deus em primeiro lugar, deixe de ser uma intenção e se torne a realidade vivida e respirada por nós a cada amanhecer que Tua misericórdia nos conceder. Há uma gratidão que transborda dentro de nós neste momento, Senhor, porque acordar já é em si mesmo uma resposta de amor da Tua parte. Cada manhã que abrimos os olhos é a prova de que ainda há propósito a ser cumprido, ainda há pessoas a serem alcançadas e ainda há história a ser escrita, com a Tua mão guiando a nossa. A oração do dia que oferecemos agora é também um ato de rendição, porque reconhecemos que os nossos planos, por mais bem elaborados que sejam, precisam passar pelo filtro da Tua vontade soberana para que produzam fruto verdadeiro e duradouro. Assim como Davi em Salmos capítulo 143, versículo 8, clamava dizendo: Faze-me ouvir de manhã a Tua graça, porque em Ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, porque a Ti elevo a minha alma. Nós também elevamos a nossa alma a Ti agora, com a mesma sede, com a mesma expectativa e com a mesma confiança de que Tu responderás. Este devocional da manhã que vivemos é o reflexo do nosso desejo genuíno de não viver mais pela inércia dos dias, mas de viver intencionalmente, movidos pelo Teu Espírito e guiados pela Tua sabedoria que não falha. Que o Espírito Santo nos envolva nesta manhã como um manto de presença e clareza, afastando a confusão, silenciando a ansiedade e depositando dentro de nós aquela paz que excede todo o entendimento, prometida em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Que comece o dia com Deus seja mais do que uma prática, que seja o ritmo da nossa alma, o compasso da nossa vida e a marca mais visível de quem somos. Senhor, nós trazemos diante do Teu trono de graça nesta oração da manhã os nossos filhos e os nossos netos, cada um pelo nome que Tu mesmo conheces, cada um com a história que ainda está sendo escrita sob o Teu olhar atento e amoroso. Sê o escudo deles em todo lugar onde os nossos braços não chegam, nas estradas que percorrem, nas escolas onde aprendem, nas amizades que formam e nos ambientes onde passam a maior parte dos seus dias. Que os Teus anjos acampem ao redor de cada um deles, como prometido em Salmos capítulo 34, versículo 7, que diz que o anjo do Senhor acampa em derredor dos que o temem e os livra de todo mal. Protege os seus corações das influências que buscam roubar a identidade que Tu lhes deste. Protege as suas mentes dos pensamentos que o inimigo tenta plantar como sementes de destruição e protege os seus pés para que não tropecem nas armadilhas que estão escondidas no caminho. Abençoa o futuro de cada um deles, Pai. Prepara as portas certas, fecha as erradas, direciona os sonhos e afina os desejos deles com os Teus propósitos eternos.
e que a maior herança que possamos deixar para eles não seja material, mas espiritual. Que vejam em nós o exemplo de quem coloca Deus em primeiro lugar todos os dias e que isso se torne o legado mais precioso, transmitido de geração em geração. Toca agora, meu Senhor, sobre cada pessoa que está carregando o peso da falta de emprego, que acorda cedo com a ansiedade de não saber como vai suprir as necessidades da família, que já enviou currículos, já bateu em portas e ainda aguarda uma resposta que não veio. Tu és o Deus que abre portas que nenhum homem fecha, como declarado em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. E nós cremos que há uma porta com o nome de cada filho, teu escrito nela, esperando o momento certo de ser aberta. Abençoa os empregos que já existem, protege cada cargo, cada contrato, cada fonte de renda que sustenta lares e famílias inteiras. Que a mão de Deus repouse sobre cada ambiente de trabalho, que a favor e a competência dos teus filhos sejam reconhecidos, que a honestidade seja recompensada e que nenhuma injustiça prevaleça onde tu és colocado em primeiro lugar. Esta oração do dia é também pela provisão, que ela não falte em nenhuma casa representada aqui, porque tu prometeste em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que supririas todas as necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Estendemos as nossas mãos agora sobre cada pessoa enferma, Pai. Aquelas que estão nos leitos de hospital, as que travam batalhas silenciosas dentro de casa, as que carregam diagnósticos pesados e as que ainda nem sabem o que está acontecendo no próprio corpo. Tu és o Senhor que cura, como declarado em Êxodo capítulo 15, versículo 26. E o teu poder de cura não diminuiu com o passar do tempo. Que a tua mão toque cada célula enferma, cada órgão comprometido, cada mente adoecida e cada emoção ferida. Que a oração da manhã que sobe hoje seja como um unguento sobre as feridas mais profundas, trazendo alívio onde há dor, restauração onde há deterioração e vida onde o inimigo tentou instalar a morte. Que médicos recebam sabedoria, que tratamentos sejam eficazes e que, acima de tudo, o milagre sobrenatural seja a realidade de quem crê e não vacila diante da tua palavra. Nós pedimos também, Senhor, que a tua paz seja como uma sentinela sobre os relacionamentos que estão fraturados entre nós. Casamentos que estão no limite, amizades que se desgastaram, vínculos familiares que o tempo e as mágoas foram corroendo em silêncio. Que o amor descrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 até o 7, paciente, bondoso, que não guarda rancor e que tudo suporta, seja derramado como óleo sobre essas relações ressequidas. Que a humildade necessária para pedir perdão chegue antes do orgulho. Que a disposição para ouvir chegue antes da vontade de se justificar e que a graça que tu tão livremente nos dás seja a mesma que aprendemos a oferecer uns aos outros. Comece o dia com Deus. É também começar o dia disposto a ser instrumento de paz nas mãos dele. E nós nos oferecemos para isso agora, nesta oração da manhã, como vasos disponíveis para o teu uso e para a tua glória. Guarda as nossas mentes hoje, Pai, porque sabemos que é nesse campo que as batalhas mais intensas são travadas. Os pensamentos que chegam sem avisar, as preocupações que tentam se instalar antes mesmo do café da manhã, as memórias dolorosas que o inimigo usa como arma para paralisar o avanço. Tudo isso nós colocamos debaixo da autoridade do nome de Jesus agora. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, nos instrui a demolir argumentos e a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E é essa postura que assumimos nesta manhã. Que cada mente representada nesta oração do dia seja um território tomado pelo Espírito Santo, onde a palavra de Deus habita com riqueza e onde a paz reina de forma absoluta. Não permitirás que o desânimo faça morada onde tu habitas. Não permitirás que a derrota defina a narrativa de quem foi criado para a vitória. Senhor, que as finanças de cada família que ora conosco agora estão nas tuas mãos. Senhor, as dívidas que parecem maiores do que a capacidade de quitar, os juros que crescem enquanto a renda não acompanha, os sonhos adiados por causa de limitações financeiras que parecem eternas. Tu és o Deus de Malaquias.
capítulo 3, versículo 10, que desafia os teus filhos a experimentarem a tua fidelidade nas finanças e promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Que a sabedoria para administrar o que já existe chegue primeiro, que o espírito de desperdício seja quebrado e que novas fontes de renda sejam abertas de formas que só podem ser explicadas pela intervenção direta da tua mão. Coloque Deus em primeiro lugar nas finanças é reconhecer que tudo pertence a Ele. E quem cuida bem do que é do Senhor, o Senhor cuida bem do que é seu. Que a fé de cada pessoa que participa deste devocional seja fortalecida hoje de uma maneira que ela não esperava. Pai, há quem chegou até aqui já cansado de esperar, já com as mãos bambas e os joelhos fracos, como descrito em Hebreus capítulo 12, versículo 12, sentindo que a promessa demora demais e que as forças para continuar estão se esgotando. Fala ao coração de cada um deles agora, não com trovão, mas com aquela voz suave e delicada que Elias ouviu em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, que diz mais do que qualquer grito jamais conseguiria dizer. Que a oração da manhã de hoje seja o ponto de virada na fé de quem estava prestes a desistir. Que o fôlego do Espírito Santo sopre sobre a brasa que ainda resta e acenda novamente o fogo do primeiro amor, da primeira entrega e da primeira certeza de que Tu és fiel. Ensina-nos, Pai, a ser generosos da mesma forma que Tu és generoso conosco, não por obrigação, mas por amor, não por cálculo, mas por fé. Lucas capítulo 6, versículo 38, nos assegura que a medida que usamos para dar é a mesma medida que volta para nós, boa, comprimida, sacudida e transbordante. E nós cremos nessa palavra com todo o nosso coração nesta oração da manhã. Abre os nossos olhos hoje para enxergar as necessidades ao nosso redor antes de enxergar as nossas próprias. Abre as nossas mãos antes que o medo do amanhã as feche e abre os nossos corações para que a generosidade não seja um esforço, mas uma expressão natural de quem realmente colocou Deus em primeiro lugar em tudo. Intercedemos agora, Senhor, por cada pessoa que chegou a este devocional, carregando uma tristeza que as palavras mal conseguem descrever. O vazio de quem acorda sem encontrar um motivo para continuar, a escuridão de quem sorri por fora enquanto chora por dentro. Tua palavra em Salmos capítulo 30, versículo 5, declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e nos agarramos a essa promessa agora como âncora para as almas que estão à beira do limite. Alcança cada uma dessas pessoas com a tua mão de misericórdia, restaura o que a dor destruiu, reacende o que o desânimo apagou e faz com que a oração do dia de hoje seja o marco do início de uma nova estação em suas vidas. Cada passo dado hoje, Senhor, nós colocamos debaixo da tua direção soberana. As reuniões marcadas, as conversas difíceis que precisam acontecer, as escolhas pequenas que parecem insignificantes, mas que moldam o caráter e o destino de quem as toma. Provérbios capítulo 16, versículo 9, nos lembra que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, e é nessa verdade que nos apoiamos nesta oração da manhã. Sê o Senhor de cada hora deste dia, da primeira à última, do momento mais público ao momento mais silencioso e solitário, de cada ambiente que pisarmos ao longo das próximas horas. Há sonhos dentro de nós, Pai, que foram enterrados pelo peso das circunstâncias, pela voz da dúvida e pela demora das respostas que ainda não chegaram. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, nos ensina que a visão ainda é para o tempo determinado, que ela se apressa para o fim e não falhará, e mesmo que tarde, esperemos por ela, porque certamente virá. Acende novamente nesta oração do dia a chama daqueles sonhos que tu mesmo plantaste em nós, porque o que vem de ti não pode ser cancelado pelo inimigo, não pode ser apagado pelo tempo e não pode ser roubado pela incredulidade de quem está ao redor. Sobre os lares representados nesta oração da manhã, derrama a tua paz como um rio, né, Senhor? Que cada casa seja um território de adoração, um lugar onde o nome de Jesus é honrado, onde a palavra é lida, onde o perdão circula livremente e onde as crianças crescem sabendo quem é o Deus verdadeiro.
Josué capítulo 24, versículo 15. Ecoou pela história como uma das declarações mais poderosas já feitas por um pai. Quanto a mim e à minha casa, serviremos ao Senhor. E nós renovamos essa declaração agora, neste devocional matinal, como uma bandeira fincada sobre cada lar que clama a Ti nesta manhã. A ansiedade que tenta dominar os nossos corações neste dia encontra um limite aqui, Senhor. Porque Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos instrui a não nos angustiarmos com nada, mas a apresentar os nossos pedidos a Deus em toda oração e súplica com ações de graças. Então nós trazemos cada preocupação, cada incerteza, cada cenário que o medo pintou na nossa mente durante a madrugada e depositamos tudo aos Teus pés agora, nesta oração da manhã. Recebe esse peso, Pai, porque os nossos ombros não foram feitos para carregá-lo, foram feitos para servir, para abraçar, para trabalhar com alegria e não para se curvar sob o fardo do que ainda nem aconteceu. Os nossos inimigos e adversários, visíveis e invisíveis, encontram hoje uma barreira que não conseguirão transpor, Senhor, porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará, como declarado em Isaías capítulo 54, versículo 17. E toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor, e nós a reivindicamos agora nesta oração do dia com a autoridade que o nome de Jesus nos concede. Fecha cada porta que o inimigo tentou abrir nas nossas vidas, desfaz cada trama armada nas sombras, expõe cada mentira antes que ela produza fruto e nos mantém de pé, firmes e inabaláveis, porque a nossa rocha é o Senhor. A missão que colocaste em cada um de nós, Pai, pede coragem para ser cumprida. E nós pedimos essa coragem agora, neste devocional matinal, porque há chamados que só avançam quando deixamos o conforto para trás. Assim como Josué recebeu a ordem de ser forte e corajoso em Josué, capítulo 1, versículo 9, porque o Senhor seu Deus estaria com ele por onde quer que fosse, nós também recebemos essa mesma palavra hoje como promessa viva e atual para as nossas vidas. Que o medo da opinião alheia não silencie o que Tu nos chamaste a falar. Que o receio do fracasso não paralise o que Tu nos chamaste a fazer e que a grandeza do chamado não nos intimide, mas nos mova. Porque comece o dia com Deus é também começar o dia com a coragem que só vem de cima. A gratidão transborda do nosso coração neste momento, Senhor, porque olhar para trás e enxergar a Tua fidelidade ao longo de cada estação já vivida nos dá a certeza de que o que está pela frente também estará coberto pela Tua graça. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 até o 23, declara que as misericórdias do Senhor não têm fim, que se renovam a cada manhã e que grande é a Tua fidelidade. E nós nos alimentamos dessa verdade agora nesta oração da manhã, como quem bebe água depois de uma longa caminhada no deserto. A memória do que Tu já fizeste é o combustível da nossa fé para o que ainda está por vir. E por isso, escolhemos terminar esta oração do dia não com pedidos, mas com louvor. O testemunho que carregamos ao sair deste momento de devocional matinal precisa ser visto pelas pessoas ao nosso redor. Pai, não pela nossa perfeição, mas pela diferença visível que faz em alguém a decisão de colocar Deus em primeiro lugar todos os dias. Que as nossas vidas sejam cartas abertas, como descrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, lidas e conhecidas por todos os homens, que apontem não para nós mesmos, mas para a Tua bondade, para a Tua misericórdia e para o poder transformador do Teu amor, que não discrimina, não rejeita e não desiste de ninguém. O tempo que Tu nos concedes a cada dia, Pai, é um recurso que não se renova. Cada hora que passa não volta, e por isso nós pedimos sabedoria para administrar bem cada minuto deste dia. Efésios, capítulo 5, versículo 16, nos exorta a resgatar o tempo, porque os dias são maus. E nós abraçamos essa instrução nesta oração do dia como um chamado a viver com mais intencionalidade e menos desperdício. Livra-nos da procrastinação que adia o que importa, da distração que consome horas sem deixar fruto, e da agitação vazia
que nos mantém ocupados sem nos manter produtivos. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e reconhecer que o tempo foi bem usado para o teu reino, para as pessoas amadas e para os propósitos que tu determinaste para nós. Sobre o descanso de cada pessoa que participa deste devocional matinal, nós também trazemos uma oração, Senhor, porque há quem chegou até esta manhã sem ter dormido bem, carregando o cansaço de noites mal dormidas, de insônias alimentadas pela ansiedade e de um corpo que pede repouso enquanto a mente não para. Salmos capítulo 127, versículo 2, declara que tu dás sono ao teu amado, e nós nos apoiamos nessa promessa para pedir que as noites que se seguirão sejam noites de descanso real, um sono restaurador que recarregue o corpo, acalme a mente e prepare cada um de nós para um novo amanhecer com força e disposição para comece o dia com Deus novamente. Cada deslocamento que faremos hoje, Senhor, seja a pé, de carro, de ônibus ou de qualquer outro meio, nós colocamos sob a tua proteção e cuidado. As estradas, os trânsitos, os imprevistos do caminho, os outros motoristas ao redor, tudo isso está debaixo do teu domínio. E nós declaramos proteção sobre cada um dos que sairão de casa hoje para cumprir as suas responsabilidades. Salmos capítulo 121, versículo 8, afirma que o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. E nós nos lembramos dessa promessa nesta oração da manhã, cada vez que abrirmos a porta de casa. Que cheguemos com segurança aos nossos destinos e retornemos em paz aos nossos lares ao final do dia. Vivemos numa era, Pai, em que as telas competem pela nossa atenção de forma incessante, e nós precisamos da tua sabedoria para navegar nesse mundo digital sem perder o foco naquilo que verdadeiramente importa. Que as redes sociais não se tornem o espelho pelo qual medimos o nosso valor, que as notícias não sejam a primeira voz que alimentamos pela manhã antes de buscar a tua palavra e que o tempo diante das telas seja intencional e não compulsivo. Coloque Deus em primeiro lugar é também uma decisão de colocar o teu espírito acima do algoritmo, de buscar primeiro o teu rosto antes de qualquer outra tela, em cada oração do dia que vivemos. Sobre os estudantes que nos acompanham neste devocional, Senhor, nós derramamos uma bênção especial. Os que se preparam para provas, os que enfrentam dificuldades de aprendizado, os que conciliam trabalho e estudo com muito sacrifício e os que duvidam se são capazes de chegar até o final do curso. Daniel, capítulo 1, versículo 17, nos mostra que Deus mesmo deu a Daniel e aos seus companheiros conhecimento, aptidão e sabedoria. E nós cremos que esse mesmo Deus ainda age da mesma forma hoje. Que a capacidade de aprender seja renovada, que a memória seja aguçada, que a concentração se firme e que cada conquista acadêmica seja dedicada à tua glória, porque todo conhecimento verdadeiro começa no temor ao Senhor. Nesta oração da manhã, nós levantamos também os nossos pais idosos e os nossos avós, Senhor, aqueles que já deram tanto de si, que construíram famílias com sacrifício e dedicação e que agora precisam de cuidado, atenção e amor. Dá-nos paciência para ouvi-los, sensibilidade para perceber as suas necessidades e coragem para honrá-los, como a tua palavra nos instrui em Efésios, capítulo 6, versículo 2, que diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Protege a saúde deles, afasta a solidão que muitas vezes acompanha a velhice e faz com que os seus últimos anos sejam vividos com dignidade, com alegria e com a certeza de que são amados tanto por nós quanto por ti. As amizades que cultivamos ao longo da vida são presentes que vêm das tuas mãos, Pai. E nós pedimos sabedoria para valorizá-las, para cuidar delas e para sermos o tipo de amigo que Provérbios capítulo 17, versículo 17 descreve. Aquele que ama em todo tempo e que é como um irmão nos momentos de angústia. Abençoa os laços que nos unem às pessoas que escolhemos ter por perto. Fortalece as amizades que foram abaladas pelo afastamento ou pela falta de comunicação e nos dá coragem para dar o primeiro passo em direção àqueles de quem sentimos falta.
Que a comunidade ao nosso redor seja um reflexo da graça que recebemos de Ti e que nenhum irmão nosso se sinta sozinho enquanto tivermos braços para abraçar. Abençoa-lhe, Senhor, as igrejas e comunidades de fé representadas nesta oração do dia, os pastores que carregam o peso do cuidado pastoral, os líderes que servem nos bastidores sem holofotes, os membros que sustentam com fidelidade o ministério e os novos convertidos que ainda estão descobrindo o que significa seguir a Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos exorta a não abandonar a nossa reunião, como é costume de alguns, mas a encorajar uns aos outros. E nós abraçamos essa instrução como um chamado a sermos presença ativa, comprometida e edificante na comunidade onde fomos plantados. Que a unidade prevaleça onde a divisão tenta se instalar e que o amor fraterno seja a marca mais visível de quem te pertence. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença. E colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.